Olá, 15 de março de 2024, Laércio Comando, nosso resumo semanal das informações que foram notícias na mídia. Semanal nada, Laércio, você deu cano semana passada. Confesso, não tinha voz, não tinha como gravar. Então, vamos direto ao assunto agora. Por que surfar essa onda? O que que é a onda? Eu vou mostrar algumas matérias aqui mostrando que o consumidor está com dinheiro circulando bastante no mercado. E existe uma preocupação do capitalismo, dos empresários de forma generalizada, com aumento de imposto, aumento de gasto público. Nós temos que separar essa situação política da situação econômica atual, no momento atual. O momento econômico atual é positivo? É. Está se vendendo, está se girando, muita competição, tá? Isso levando a empresa a prejuízo, mas venda, volume de venda lá na ponta vai ter sim, a coisa está circulando. Esse desmando, esses problemas todos governamentais, eles vão afetar daqui a 2, 3 anos. A gente pode ser que pague o preço por isso ou não, torcer para que não. Mas não dá para a gente sofrer agora o problema que vai vir daqui a 2, 3 anos. Então vamos surfar essa onda agora, tentar tirar o melhor proveito das empresas, do trabalho de representante, das lojas, nesse momento, e depois a gente vê o que pode fazer. Trazendo dados para poder justificar isso, tá? Recorde de dinheiro circulando. A massa de rendimento atingiu um novo recorde de 305 bilhões. O que que é essa massa de rendimento? É a multiplicação de quantas pessoas têm renda no Brasil por quanto elas estão recebendo. Simples assim. Isso praticamente é 10% a mais do que tinha antes da pandemia, já corrigido a inflação. Então, 300 bilhões, nunca no Brasil houve tanto dinheiro circulando. Prova clara disso é você sair na rua e ver a quantidade de plaquinhas dizendo contrata-se, não há mais profissionais. Quando você tem uma taxa de desemprego muito baixa, quando você tem praticamente muita gente empregada, isso faz com que as empresas comecem a tirar um funcionário de outra empresa, e para isso ele paga um pouco mais. Então a renda vai subindo junto. E este é o momento atual, é essa massa de rendimento. Já esperávamos que janeiro e fevereiro não é o melhor mês para o consumidor de imóveis comprar, ele tem outras despesas. Já estamos em março. Praticamente com o pé em abril, nós sabemos que a partir de abril o mercado moveleiro volta ao que a gente pode chamar de normal. E o que é essa massa de rendimento? Mais emprego, mais renda, mas é isso mesmo? É. A taxa de desocupação ficou em 7,6%, encerrada em janeiro. Se você pegar lá em 2022, era quase 11% desocupado. Estamos falando em 7% agora. É uma taxa baixa de desocupação. Nós sabemos que, na verdade, agora começa a sobrar muita gente com problema de qualificação. Já não é nem as empresas querendo contratar. É difícil você encontrar profissional adequado mesmo. Enquanto ocupação e rendimento crescem, ou seja, nós temos mais de 100 milhões de brasileiros empregados, nunca tanto, nunca dessa forma, e o rendimento mensal melhor do que foi antes da pandemia, já corrigido pela inflação também. Não é que o brasileiro ganhe bem, mas ele já ganhou muito pior. Essa é uma conta. Por isso, tentar surfar o que der este momento, porque se continuar. Vamos lá. Se continua um gasto público exagerado, se continua tendo, começa a ter que imprimir dinheiro, isso gera inflação. Inflação pode gerar perca de poder aquisitivo, perca de poder aquisitivo leva à queda de venda no varejo, que leva a desemprego, que aí o ciclo volta tudo de novo. Torcer para que isso não ocorra, tá? E por enquanto não é isso que está ocorrendo. Mas esse é o risco, e daí a gente vai conseguir saber disso bem antecipado. E tem mais dinheiro entrando já. Quanto que entra todo mês? 300 bilhões. Pois é. Lembre que ano passado, quem acompanha aqui vai lembrar que eu falava sobre as antecipações de 13º de aposentado. Chega Natal, os natais não são mais os mesmos. A Black Friday em novembro antecipa um monte, e nós temos toda a grana que entrava em novembro e dezembro de 13º de aposentado antecipado. Isso já ocorre há alguns anos. E esse ano o governo fez novamente, antecipou, jogou dinheiro no mercado. Para muita gente isso é bom, entra, paga a conta, compra aquilo que precisa. E é muito dinheiro. Aposentado ganha pouco, o 13º dele não é nada. Pois é, dos 300 bilhões que entram todo mês, que já foi recorde, vão entrar em abril e maio, tá? Aqui, ó, abril e maio, já tá batendo na porta esse dinheiro. 67 bilhões, 34 bilhões em cada mês. Lembra? 300, 34, 11%. É como se por 2 meses em seguida, todos os funcionários da sua empresa tivessem 11% de gratificação. Sim, esse dinheiro vai fazer diferença.
vai dar uma acelerada abril e maio, como aconteceu em outros anos, é a gente pagando conta atrasada, é a gente gastando um pouquinho mais, é a gente indo para a festa. Como nós já estamos com a coisa acelerada, corremos até o risco de começar a querer faltar qualquer coisa. É loucura, esse equilíbrio quase não vem. E se você acha que esse dinheiro entrando abril e maio pode ajudar bastante, vem o Tem Mais Dinheiro Entrando Já 2. Tá de sacanagem, Lars? Pois é, essa matéria também achei de sacanagem, mas vamos lá. Os brasileiros que receberam o Auxílio Brasil de R$ 600 já podem sacar a indenização de 15 mil na quarta, dia 13. Que indenização é essa? Bom, lá em 2022, uma falha de segurança vazou os dados de 4 milhões de beneficiários. Vamos lá. 4 milhões de pessoas que recebiam Bolsa Família vazou os dados dizendo nome, telefone, endereço, aquela coisa toda. Entraram na justiça pedindo uma indenização e a Justiça de São Paulo concedeu essa indenização de R$ 15 mil para cada pessoa que teve o dado vazado. É, isso significa R$ 15 mil para 4 milhões, 60 bilhões, mais 60. Lembra então? 300 é o que entra todo mês, aliás, foi recorde. Nós temos mais 60 do 13º e mais 60 dessa grana que vai entrar também. Então, faltar grana para o consumidor, este ano, Laércio, duvido. Exportação e importação. Mudando de assunto, o balanço comercial teve superávit de 5,5 em fevereiro, recorde também, significa que conseguimos exportar mais do que importar. Nada fora da casinha de falar, nossa, o que aconteceu? Está exportando porque nós somos muito competitivos. Não, equilibrou o mercado e o Brasil é competitivo, está conseguindo um resultado melhor. Ótimo, isso aí traz dólares para cá. E voltando para quem acompanha o resumo, entrando mais dólares na economia. Lembra quando a gente fazia comparação de salário mínimo em dólar? Quando o dólar entra, a inflação tende a cair, o salário mínimo em dólar acaba tendo poder aquisitivo melhor. Quando a gente exporta mais do que a gente importa, a gente recebe mais grana de fora, entra mais dólares de fora. Com isso, a tendência do dólar é cair um pouquinho a cotação, ou, como os economistas preveem, ficar no 5 durante um período mais longo. Ou seja, é positivo para o mercado em todos os sentidos, quando você vende mais do que compra, que foi o que o Brasil fez. Expectativa com balanços. Qual que é a expectativa com balanços? As duas gigantonas, Magalu e Casas Bahia, vão divulgar os seus balanços nos próximos dias. O mercado fica em polvorosa com isso. O da Magalu já há especulações de que vai vir um lucro muito alto. Se não vir o lucro alto, vão reclamar. O mercado é assim, tá? E da Casas Bahia, a expectativa é que venha um prejuízo muito alto. Como assim? Está se falando, segundo essa matéria da Sunos, se falando de um prejuízo de 700 milhões. O mesmo período do ano passado foi de 160, então ela quadriplicou o prejuízo. Se comparar com o período anterior, que foi de 800, até diminuiu, 2 pontos de vista. Mas isso vai assustar o mercado. Me chama a atenção que a receita líquida esperada é de 7,4 com um prejuízo de 700. Vamos lá. Nós temos um faturamento de 7 bilhões para perder 700 milhões, 10%. Para cada produto que a Casa do Bahia, que custa para a Casa do Bahia R$ 1.000, ela vende para o consumidor por 900. No resumo é isso, tá? O custo financeiro é que está pesando muito, mas o resumo é isso. É uma tarefa árdua, difícil, a gente vem acompanhando o esforço deles em fechar loja deficitária, focar naquilo que dá lucro, e o mercado está muito ansioso em ter essa resposta no balanço. Como? Diminuindo o prejuízo. É uma pena se vir um prejuízo maior. Vamos ver como o mercado vai receber isso. Uma coisa eu garanto, vai gerar um tumulto tremendo, vai gerar um medo tremendo, porque eles pesam demais no mercado. E um problema que eu ouço muito, e né, nas feiras principalmente isso ficou destacado, é a questão da competição desleal. Como assim competição desleal? Empresas que vendem com preço muito baixo, com prazo muito longo, vendem informalmente. Gente, isso tudo é por conta. Mas se está vendendo bem, se o mercado está bom, por que está acontecendo essa concorrência desleal? Eu já falo isso toda semana porque há uma oferta maior que a procura. As indústrias estão produzindo ou têm capacidade produtiva muito acima do que jamais vendeu. E quando todos querem crescer 20, 30% e não há como crescer o consumidor 30% numa pancada só, você vai ter que tirar a fatia de alguém. E os meios que você usa para isso, muitas vezes o mercado enxerga como desleal. Bom, então essa concorrência desleal, ela é fruto justamente da
do excesso de produto no mercado, fazendo com que o próprio lojista tenha um poder de negociação muito alto. Só que isso não é só com móveis, tá? Segundo a matéria do Isto é Dinheiro, a indústria reclama do aumento da competição desleal. Ela foi apontada por 20% dos empresários como um problema grave, e para ter uma ideia, 3 anos em 2021, 10 apontavam. Então, hoje, o dobro de empresários diz que a reclamação, um dos pontos principais é a concorrência desleal. Tá, se este é um problema, qual que é a solução? Aumentar a oferta. Como é que é? 73% das indústrias têm planos de investimento para 2024, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Aumentou de 68% para 73% o número de indústria que tem essa intenção de investir mais. E entre os principais objetivos de investimento, ampliação ou melhoria da capacidade produtiva, 42%. Então, vamos lá. Temos uma concorrência desleal e isso está preocupando todo mundo, porque nós temos um excesso de produto no mercado. O que nós vamos fazer para resolver isso? Colocar mais mercadoria no mercado. Sei não. Vamos lá. É, Continuando aqui com a nossa avaliação e encerrando já falando um pouquinho de feiras. Gente, os links de todas essas matérias estão no card do YouTube. É só clicar lá, você lê a matéria completa, tá? Tive o prazer aí de poder estar nessas principais feiras no início do ano e estive há poucos dias agora na Feira de São Paulo, uma feira já consolidada, importante, com muitos expositores. E a pergunta é: e aí, deu visitação ou não deu? Você tem tanto informações de que a feira foi muito ruim, como a feira foi muito boa. E isso é explicável. Esse ano nós temos 40 eventos, ou até um pouco mais, no Brasil. Tem alguns no exterior, mas se você for considerar feira grande, feira média, feira pequena, feira de representante, passam de 40 eventos. Alguns clientes vão em todas elas. Ah, Alguns clientes médios e grandes, eles têm a obrigação de ir em todas as principais. Então, qual o fenômeno que a gente acaba percebendo? A própria Feira IES eram 90 expositores, foi para 120, foi para 170, agora você fala em 260. Talvez não cresça no mesmo ritmo a quantidade de lojistas para poder ter. Então, há uma sensação do lojista de que teve, do industrial, perdão, que tem uma visitação menor, mas na verdade você tem mais gente expondo e esses lojistas acabam dando uma atenção. Prova disso, 170 expositores em 3 dias. Se um comprador de loja vai fazer um trabalho bem feito numa feira, ele vai ficar lá 40 minutos no stand, e não é muito para olhar, negociar, conversar. 40 minutos, chutando alto, ele consegue visitar e negociar e entrar e ver alguma coisa de produto em 10 indústrias. 3 dias de feira, se ele ficar todos os dias e fizer um trabalho bem trabalhado, ele consegue conversar com 30 indústrias, 170 expondo, 20%. Tá, e o que que acontece com isso? O cliente médio, o comprador grande, ele visitou o Polo Bar, que é importante, você está lá no meio das indústrias, visitou algumas indústrias lá. Ele visitou o Polo Arapongas, é, e ele foi para São Paulo. Foi em outras também, tá? Não estou desmerecendo, não, mas estou colocando feira grande como é a IES e colocando feiras regionais de polo, que são feiras importantes, sem dúvida. Se esse comprador está com tempo curto, não dá para ele visitar tantos expositores dentro de uma feira tão curta. Ele em Ubá privilegiou quem está lá, em Arapongas privilegiou quem está lá, e em São Paulo privilegiou quem não estava nas outras. Ano que vem nós vamos ter Polo de Ubá, Polo Arapongas, Polo Bento Gonçalves, depois São Paulo. Com isso, é óbvio que vai acontecer. Nós vamos ter muito mais expositores em São Paulo, nós vamos ter o pessoal já visitou nos polos, então já meio que alinhou algumas coisas de produto. E daí, qual a solução para isso? Eu acho muito difícil. Eu acho que é uma tendência, não vai diminuir feira daqui para frente. As feiras estão substituindo, talvez, uma eventual falta de visitação, falta de presença, de tantas indústrias oferecendo, de tantos modelos, de tantos produtos. Não há representante visitando o lojista na mesma proporção, oferecendo tudo isso que tem, ele também não dá conta. Então, ele acaba preferindo usar as feiras como um movimento. Teve lojista em São Paulo que veio do Acre justamente porque, segundo palavras dele, os representantes não apontam os produtos que mais vendem. Então, o lojista está enxergando nas feiras um momento onde ele pode julgar isso. Será que quem me visita é a melhor opção ou é alguma opção?
Isso é muito importante, tá? Para o comprador, para o lojista, se é grande ou se é pequeno. Acredito que essas feiras devam continuar da mesma forma. Tá, então quanto mais cedo a feira ocorrer, melhor. Daqui a pouco vamos ter 20 feiras todas em janeiro. Mas em janeiro, os compradores, uma boa parte está de férias. É isso aí. Vamos ter que se reequilibrar nesse novo normal. E você, o que pensa dessas feiras? Faz comentário no card, ali no YouTube, no Instagram. Valeu, muito obrigado, até semana que vem.